Olá, sejam todos muito bem-vindos à Associação Centro Espírita Amor e Instrução. Para mais uma palestra, daremos início com uma oração cujo objetivo é nós estabelecermos um contato com os benfeitores espirituais e assim podermos retransmitir tudo aquilo que através da sua misericórdia nos foi concedido e que possamos também refletir sobre os pensamentos aqui postados no dia de hoje. Sendo assim, rogamos a Jesus que nos auxilie, a Kardec que nos inspire para que possamos aclarar sobre a sua vida, obra, junto à doutrina espírita. Aos bons espíritos, que em nome de Jesus e Kardec trabalham incessantemente junto à humanidade terrestre. Pedimos então que possamos realizar essa tarefa com o que há de melhor em nós. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, hoje o tema dos nossos estudos será a missão de Allan Kardec. E não há como separarmos a figura de Allan Kardec da doutrina espírita e vice-versa. A doutrina espírita sem Allan Kardec, ela deixa praticamente de ser. E para aqueles que nunca ouviram falar de Allan Kardec, ele basicamente foi aquele que lançou as 5 obras básicas e fundamentais do que hoje sabemos ser o Espiritismo, ou a doutrina espírita. E nós vamos ver a missão de Allan Kardec, após as nossas reflexões e estudos, apresentando-a da seguinte forma: em 2 pilares principais que vão sustentar, digamos assim, o teto do edifício. E filosoficamente falando, cada um desses itens está alocado, no primeiro pilar, na figura de Allan Kardec, que nós vamos ver quem foi, como foi a sua vida, quais eram as qualidades intelectuais e morais desse espírito que estava encarnado, na oportunidade, quando, digamos assim, deu início, à doutrina espírita. O próprio espiritismo ou doutrina espírita, nós vamos fazer alguns questionamentos no sentido de ele sempre existiu, qual era a situação da doutrina espírita naquele momento. Isso é importante nós sabermos, justamente para termos então essa correlação com Allan Kardec. E também para quem se destinava esses 2 pilares, esses 2 suportes, que é basicamente o povo, em terceiro plano. E a população, no caso, até mesmo porque não podemos dizer até nós, quem sabe, muitos de nós que hoje nos encontramos encarnados, seja na América do Sul, ou seja na África, ou na Ásia, ou novamente na Europa, mas que porventura tenhamos tido uma das encarnações, uma das reencarnações justamente naquele período. Quais eram as qualidades, então, do povo na época? Isso é importante porque esse conhecimento do Espiritismo, ele somente pode ser absorvido por indivíduos, por uma coletividade que, porventura,
tem digamos assim, já um intelecto um pouco mais assim desenvolvido, né? Não puramente no sentido científico, mas também no sentido moral. Né? Então, como é que estava então basicamente nessas qualidades o povo europeu, que basicamente era o segundo nível, né, de berço da humanidade na oportunidade, porque até mesmo a América ainda estava se iniciando, né? Então não havia aí uma grande expansão populacional por outras terras. Então, basicamente, isso é importante para então entendermos, né, essa missão de Allan Kardec. E vamos, em primeiro lugar, né, justamente então nesse primeiro pilar, conhecer, né, um pouco sobre Allan Kardec. O nome de Allan Kardec, né, na verdade, em realidade, era um pseudônimo que uma pessoa, né, que nasceu na França no ano de 1804, cujo nome registrado, né, de batismo por seus pais era Hippolyte Léon de Nazard Rivail. Minha pronúncia talvez em francês não esteja perfeita, mas esse era o nome que Allan Kardec tinha oficialmente. Nós vamos ver mais adiante o motivo que levou Hippolyte a adotar esse pseudônimo de Allan Kardec. Né? Então, por isso, né, que nós vamos tratar aqui no histórico dele como o jovem Rivail ou Hippolyte. E de uma família, de certa forma, abastada, né? Quando jovem, ele é encaminhado para a Suíça para estudar com o famosíssimo pedagogo suíço Johann Heinrich Pestalozzi, né, que concebeu um método educacional revolucionário na época, pautado no ensino com relação à natureza, enfim, eram métodos não violentos, né? Muito pelo contrário do que era adotado por muito tempo, né, nas escolas, aqueles métodos rígidos. Já a Pestalozzi não, né? Era um método totalmente até mesmo inverso. E Rivail, então, entra em contato com esse grande e humanista pedagogo, e até mesmo se torna seu auxiliar, né? Em muitas das classes, o auxilia ali prontamente. E Rivail, então, ele se forma em diversas ciências. Né? Ele falava alemão, inglês, holandês, italiano, francês, espanhol, diversas outras ciências, né, de conhecimento também. E depois de se formar, ele passa, né, durante 30 anos, né, no período aí de 1824 a 1854, dedicando-se exclusivamente ao ensino. E é interessante observar que ele, quando já estava dando aulas na sua própria residência, de que muitos alunos que não podiam pagar pelos estudos, ele não cobrava, né? Ele prestava esse auxílio aí desprendido, né, para esses alunos. O que nós já vamos ver aí uma segunda grande qualidade de Rivail. Né? A primeira nós podemos observar que foi a sua inteligência, né, o seu esforço nos estudos, né, adquirindo aí diversos conhecimentos de ciências diversas e várias línguas, né, estrangeiras, e essa questão então do desprendimento, né, muito característico aí então de Rivail, que auxiliava os seus alunos. Um ponto importante da sua vida foi quando ele se casou, né, com a Amélie Boudet, né, em 6 de fevereiro de 1832. Por quê? Amélie,
ela vai passar a ser uma grande auxiliar de Kardec, né? Estava sempre ao seu lado, o apoiava, né? Até muitas vezes financeiramente, por ela já fazer parte de uma família também então abastada, o auxiliava quando necessário. Mas não somente em questões materiais, ela foi uma grande amiga de Kardec, né? Tanto que em diversas obras, né, e principalmente uma delas em particular, nós vamos ver o quanto Amélie realmente, ali, digamos, meio que nos bastidores, né, dava todo um suporte a Kardec e, por que não, até a mesma doutrina espírita. Tanto que, quando há o desencarne de Kardec, na sua lápide, né, e aqui vemos a foto do túmulo de Kardec na França, nós vamos ver lá escrito, né, a famosa frase de Kardec, que foi: nascer, morrer, renascer ainda, e progredir sempre, tal é a lei, né? E após o desencarne de Kardec, nós vamos ver justamente Amélie efetuando essa reunião dos escritos de Rivail e colocados, né, dentro de uma obra que ela, com auxílio de amigos também ali de Kardec, lançaram, né, chamadas obras póstumas, né, que poderíamos, por que não, considerar, de certa forma, até mesmo uma obra praticamente ali da codificação ou ali muito próxima, né? Por que não dizer, né? Afinal de contas, eram todos conhecimentos ali que a Kardec havia, digamos assim, juntado, né? Que vinham dos espíritos. Bom, então, agora que conhecemos um pouquinho de Kardec, né, pode-se, claro, efetuar uma pesquisa muito maior sobre a vida e obra de Allan Kardec, mas nós vamos perceber que essa introdução é bem o suficiente. E o Espiritismo, né? Como estava o Espiritismo na época de Kardec? A doutrina espírita, ela sempre existiu? Fica essa pergunta aí. Nós vamos observar que, como doutrina, ou seja, como uma ciência nova, existente, digamos assim, nós vamos ver que não, né? Até mesmo porque, se nós analisarmos outras ciências positivas, como a química, a matemática, a física, a biologia, entre outras, nós vamos perceber que elas também tiveram um início, ou seja, como doutrina, né, como um ensinamento reunido, né, metodologicamente estipulado, elas tiveram também um início, né, possivelmente antes do Espiritismo, mas que elas tiveram um início. Mas a doutrina espírita, então, nós vamos ver que ela realmente não existia como doutrina. Agora, o que não quer dizer, por exemplo, que como manifestações ela não existia, né? Então, para isso, sim, né? Como manifestações, nós podemos certamente dizer que o espiritismo, digamos assim, existia, né? Os espíritos, nós vamos observar que se manifestaram e continuam se manifestando através dos tempos, porque fazem parte da natureza, né, da criação tal qual Deus o fez. Então nós vamos observar que quando estávamos lá, né, no período das cavernas, existiam ali, enfim, comprovações, né, de visões de espíritos desencarnados, atravessando aí o tempo em diversos povos, né, em diversos povoados pelo mundo, de registros históricos dessa relação com o mundo invisível. Então, ou seja, como manifestações, sim, existia, né? Mas então, como doutrina, né? O que havia até o momento de Kardec? Né? O que existiam eram doutrinas chamadas espiritualistas.
Aqui há alguns exemplos, né? Nós vamos ver então o budismo, mas basicamente a maioria delas aqui, né? O budismo, o shintoísmo, o taoísmo, entre outras, a maioria delas concentrada na Ásia, né? Na Índia, na China, nessa região, que eram doutrinas espiritualistas, não necessariamente espíritas, né? Nós vamos ver que há aí uma diferença, né? Qual seria a diferença? As doutrinas espiritualistas, geralmente, elas têm elementos de ocultismo, ou misticismo, ou simbolistas, ou ritualistas, né? Esses pontos não são, digamos assim, para denegrir essas doutrinas, não. Né? É apenas uma constatação do que o seu conteúdo, da forma, pelo menos, com que esse conteúdo é mostrado. Né? Então, nós vamos observar aí muitas figuras, né, simbólicas, místicas, ocultistas e ritualistas, para explicar, sim, uma realidade existente, que seria o plano espiritual, que seriam os espíritos e tudo mais. Mas que elas têm essa, vamos dizer assim, essa forma um pouco alegórica de mostrar, né, velada de mostrar, o que já a doutrina espírita, digamos assim, supera, né? Falando com uma linguagem simples, direta, o que efetivamente ocorre daquele efeito natural do mundo espiritual e dos espíritos, né? Então, ela é mais pautada, digamos assim, numa ciência, né, propriamente dito. E as manifestações, né? Como nós já havíamos dito, elas ocorreram no passado, né? E até mesmo até o tempo de Kardec. Então nós vamos ver aqui alguns exemplos de outros povos e outras situações que ocorreram a manifestação dos espíritos perante, digamos assim, os encarnados. Então nós vamos observar ali no Antigo Egito, né, a manutenção do corpo físico para a vida no além. Então a questão das múmias, todos aqueles hierógrafos colocados, né, explicando sobre a passagem da alma através ali do submundo, né? Tudo isso é o quê? É justamente essa noção que o povo egípcio tinha da continuidade da vida, né? Nós vamos ver também um pouco mais adiante quando Moisés estabelece a proibição da consulta aos mortos, né? Por quê? Porque entre o povo hebreu, assim como em todos os demais povos do mundo, em todas as épocas, haviam também os médiuns, né, que consultavam os espíritos, ou que recebiam os espíritos, melhor dizendo. Mas só que o que acontecia? Esses médiuns, eles vendiam, né, como se fosse um serviço, né, a consulta aos espíritos. E isso nós sabemos, né, através do estudo da codificação trazida por Kardec, que os bons espíritos não se pactuam com esse tipo de prática. Logo, quem atende a esses pedidos são os maus espíritos, e que não vão dar bons conselhos, óbvio, né? Então, como havia uma cultura, digamos assim, paga desses serviços, e que os maus espíritos se aproveitavam disso para causar enormes danos à população, foi por isso que Moisés, então, proibiu essa prática de consulta aos mortos. Mas que Jesus, né, depois de Moisés, ele veio o quê? Ele veio já de uma primeira forma retirar esse véu, né? Então, assim, foi quando ele, lá no monte, né, se transfigurou e incorporou ali diversos espíritos que haviam desencarnado. Então, ele já não só mostrou a veracidade do fenômeno, como já deu digamos, esse ensinamento de que é possível, sim. A diferença
é o, digamos assim, o intuito com que você vai, digamos assim, permitir que a manifestação espírita se dê. Né? No caso de Jesus, ele estava fazendo de uma forma desprendida, né? Totalmente voltado para o bem. Então, isso é o que é importante. Mas nós vamos ver também na Grécia Antiga, né, a questão da alma muito presente. Nós vamos ver ali na maioria dos pensadores da época sempre falando sobre essa questão da alma. E, um pouco mais recente, até mesmo ali na época de Kardec, nós vamos ver nos Estados Unidos, da América do Norte, os fenômenos que aconteceram em Hydesville, no estado de Nova York, com as irmãs Fox. E nesse caso em particular, né, ele é importante para o nosso estudo de hoje aqui da missão de Allan Kardec, porque esses fenômenos, né, ocorreram aí com essas três médiums, todas elas eram médiums, talvez não conheciam o fenômeno, mas elas é que, digamos assim, emanavam o ectoplasma, as energias necessárias para que se desse, né, a manifestação do espírito, que era um espírito que desencarnou nessa residência, né, e que quis se manifestar ali, precisava, né, passar uma informação. E desse fenômeno, né, que aconteceu então ali no estado de Nova York, se deu início então, posteriormente também, diversos outros fenômenos, né, pelo mundo inteiro. Mas um deles, que foi o mais preponderante, que é onde Kardec estava, né, foi na Europa. E que, após esses fenômenos iniciais, houveram muitos outros. E que veio a chamar muito a atenção da comunidade científica na época. Então, o Revile, né, no ano ali de 1854, foi quando ele toma contato, então, com um desses fenômenos, né, que eram chamados de mesas girantes. Né. Um de seus grandes amigos, né, participava nos salões da aristocracia na França, né, desses, digamos assim, encontros onde haviam, então, esse fenômeno ocorrendo das mesas girantes. E, basicamente, muitos dos que estavam ali no salão não sabiam, mas eram médiums também que estavam possibilitando que esse fenômeno ocorresse, né? E esse fenômeno, basicamente, ele era o seguinte, uma mesa, né, que começava a flutuar no ar, né, sem que haja ali nenhum ponto de apoio, nenhum fio segurando, nada. Né. Isso estava acontecendo de uma certa, digamos assim, continuidade. Mas só que esses fenômenos aconteciam e as pessoas, claro, né, sempre com aquele espírito assim menos digno, né, mais vulgar, enfim, apenas para entretenimento. E percebeu-se que ao se efetuar algumas perguntas, né, essas mesas elas respondiam, né? Como respondiam? Com fala? Não. Elas respondiam da seguinte forma: elas batiam uma vez no chão, significava que a resposta era sim. Se a mesa levantasse e abaixasse, né, duas vezes, batendo duas vezes no chão, a resposta seria não. Então, basicamente, é isso que acontecia. Né? E, claro, as pessoas perguntavam somente perguntas banais, como vou ficar rico? Não vou. Vou me casar? Não vou. Então, assim, perguntas triviais. Então, com essas pancadas, né, essas mesas respondiam. Foi quando um grande amigo de Revile, o Sr. Fortier, faz então um convite para Revile, né, para que ele conhecesse o fenômeno. Até mesmo porque Revile, a essa altura, ele era um cientista muito aclamado na França, né? Ele já havia elaborado e publicado diversos artigos, livros,
realmente um revolucionário, né? Muito considerado no meio científico da época. E, a priori, Revile ele não aceita o convite, né? Ele diz que, olha, como está na figura, né? Se uma mesa, né, consegue responder, né, como um ser humano, né, ali eu só vejo uma história para crianças, né? Mas, numa segunda oportunidade, pelo novo convite do Sr. Fortier, Kardec então resolve aceitar, então, pelo menos como observador, né, verificar o que se passava ali. E foi o que ele fez, né? Então ele foi a uma sessão dessa e ficou observando, né? E realmente ele constatou ali que havia algo realmente de diferente, não é? Porque realmente as mesas elas respondiam as perguntas, né, com a pancada sim, né, e 2 pancadas não. E aquilo então aguçou, né? Porque realmente ele não viu ali nenhuma trapaça, enfim, nada. Nenhum efeito físico ou outro. E ele passa então, né, a deduzir o seguinte, que todo efeito inteligente, que é o que aquelas mesas estavam fazendo, né, tem uma causa inteligente. Né? O que ele não sabia, e que vai descobrir logo após, é que não eram necessariamente as mesas que estavam respondendo, ou seja, aquele pedaço de madeira, mas sim os espíritos que estavam movendo a mesa de uma forma tal que respondesse então aos encarnados, né? E que posteriormente esse método ele seria abandonado porque esses próprios espíritos, né, iriam explicar com métodos cada vez mais gradativos de que a mesa em si não era importante, né, que poderia se utilizar diretamente o médium, né? E isso se deu a partir do momento que utilizou-se primeiramente dessa forma, né, de uma pancada para sim, 2 pancadas para não. Depois a mesa foi, digamos assim, dando uma batida em cada uma das letras do alfabeto. Então aí passou-se então já a formar o que? Palavras, né? E dessas palavras, então, foi quando já começou-se a explicação de que, olha, não é necessário até mesmo essa forma, né? Nós podemos nos comunicar diretamente com os médiums. Mas aí há outros métodos também que foram utilizados em gradação e que podem ser vistos, né? Na codificação espírita há uma explicação ali muito boa para acompanhar, né? Para estudar. Aqui já nós vamos observar o quê? Que Revile passa a adotar já o pseudônimo de Allan Kardec, né? Aqui já existia então essas perguntas, né, que Kardec efetuava diretamente aos espíritos através dos médiuns, né? Então aqui já se evoluiu a comunicação das mesas até os médiuns de forma direta, né? Onde Kardec, claro, né, por ser um cientista, ele efetuava questões muito mais elevadas, né, de ordem filosófica, científica, religiosa. E ele passa a utilizar então esse termo porque quando ele vai publicar as primeiras obras, né, da codificação espírita, ele não queria utilizar o seu nome porque ele era muito reconhecido, né, pelas academias de ciência da época. E isso faria com que trouxesse um prejuízo para a doutrina espírita. Então, ele resolveu adotar esse pseudônimo, né, de Allan Kardec, que foi inclusive sugerido por um dos espíritos a qual ele dialogava, que explicou a ele que o nome Allan Kardec era o seu próprio nome em outra encarnação passada, né, que ele teve na região das Galhas como um druida, né, um sacerdote druida. E então, aqui, né, nós vamos verificar essa questão aqui, né, das comunicações que foram aí sendo melhoradas, né, com o tempo, né, que nós já comentamos, né, e que podem ser melhor conhecidas
ao lerem aí a codificação, né? Há toda uma explicação de passo a passo dos métodos que os espíritos foram se utilizando, né? Não se deu assim diretamente da mesa girante direto para o médium, não. Foram etapas, né? Muito até tênues, né? Foram utilizando os métodos diferentes, como uma caneta presa a uma ponta de um cesto, mas ainda havia ali digamos, algo material para escrever, né? Somente depois de um certo tempo e diversos métodos é que chegou-se então ao médium. Tudo através de explicações feitas pelos espíritos aí durante um certo tempo, né? E para a gente conhecer assim bem rápido, que eu acho que é um ponto à parte da missão de Allan Kardec, mas que é importante para nós compreendermos, né, como que se dava ali a movimentação de objetos, ou seja, como que aquelas mesas flutuavam no ar, né? Como é que ocorre basicamente esse fenômeno, né? Porque dá uma impressão de que é um fenômeno fora da natureza, né? E que não é. E aqui basicamente está a explicação. Claro, de uma forma simplista, mas já com uma introdução. Basicamente um primeiro passo para nós tentarmos compreender como que se dá essa mecânica, né? Bom, basicamente o espírito desencarnado, né, ele expande o seu perispírito. O médium encarnado realiza a mesma coisa, né? Então ele também expande o seu perispírito. Isso cria uma zona fluídica perispiritual comum, ou seja, o médium, né, um pouco mais de matéria densa, né, e o espírito desencarnado com uma matéria menos densa, eles formam digamos assim, uma atmosfera fluídica comum, né? Isso faz com que o espírito desencarnado ele consiga transmitir o seu pensamento através desse fluido, né? E emanando diretamente o quê? Ao objeto, fazendo-o movimentar da forma com que ele quer. Basicamente é isso, né? É isso que se dá. E aqui a mesa, né? O interessante observar é o seguinte: nós encarnados, quando olhamos, né, um objeto denso, concreto, nós pensamos que ele é 100%, digamos, completo, cheio, que nada pode atravessá-lo. Isso é um equívoco, porque se nós tivéssemos uma lupa de aumento, né, a ponto assim de nós enxergarmos até mesmo as menores partículas dessa madeira, nós vamos observar o quê? Não é? Nós vamos observar o seguinte, que se nós olharmos bem através de um microscópio molecular, digamos assim, atômico, né, que os átomos da madeira são constituídos aproximadamente de 50% de carbono, 6% de nitrogênio e 44% de oxigênio. Então, ou seja, desses átomos, né, há o quê? Há um espaço que não é preenchido, pelo menos não a olho nu, não ao que nós conhecemos hoje, né? Entre esses espaços, claro, é possível ser, e ele é preenchido com alguma coisa. Então, como é que funciona, então, basicamente? Todo aquele fluido, ele vai preenchendo esse espaço, né? Fazendo com que ele tenha o quê? Um ponto de sustentação e consiga ser, então, elevado ao ar, né? Aqui podemos trazer um exemplo, assim, talvez um pouco mais material e palpável a nós, no sentido assim, se nós tivéssemos a mesma madeira e colocássemos uma mangueira dessas de apagar incêndio, né, cujo jato de água ele é muito intenso, constante e forte. Ora, se nós aplicássemos em direção a essa mesa, ela não ia sair do ar e se elevar pela força da água batendo e empurrando-a para cima? Basicamente é o que acontece, de certa forma, nesse caso dessa mediunidade de efeitos físicos, né?
em que esse fluido ele funciona basicamente como essa água em jato forte, né? Fazendo com que ele consiga se elevar, né? Digamos assim, rompendo, entre aspas, né? A lei da física, mas que não o é. Né? E como que funciona a psicografia? Basicamente, né? É a mesma coisa. Então, o espírito desencarnado expande seu perispírito, o médium também expande, né, o seu perispírito. Há uma forma aí, uma atmosfera fluídico perispiritual comum, e isso então faz com que o espírito transmita, pela força da sua vontade, o seu pensamento ao médium, né, que ele vai conseguir captar aí, porque, vamos dizer assim, os ouvidos espirituais daquele espírito que está encarnado, ele se, digamos assim, ele se amplifica, né, a ponto de ele conseguir, então, ouvir, né, entre aspas, aí, o espírito desencarnado. Né? E retornando, então, aqui a Allan Kardec, a sua missão, né, nós vamos observar o quê? Que Kardec, então, ele começa a fazer essas perguntas aos médiuns. Mas só que esses médiuns, eles não estavam única e exclusivamente na França. Como esses fenômenos estavam acontecendo no mundo todo, Kardec ele encaminha num processo muito inteligente para, digamos assim, colher as informações, um método de encaminhar as mesmas perguntas, né, que ele fazia aos médiuns ali que estavam próximos a ele na França, para outros médiuns no mundo todo. Né? Então ele vai encaminhando essas perguntas e aí o que ele faz? Ele também recebe justamente as respostas, né, que eram enviadas a ele das perguntas que ele havia efetuado. Né? Chegando a um ponto que, para formar a primeira obra da doutrina espírita, ele utilizou, digamos, do conhecimento universal. Então, como a pergunta era a mesma, as respostas eram, digamos assim, na sua maioria, não exatamente as mesmas, mas o que ele absorvia da resposta era o que era, digamos assim, universal, que na maioria delas, sim, tinha digamos, um cerne de resposta universal. E ele reparou que, às vezes, uma ou outra resposta era totalmente distoante das demais. Então, nós vamos ver aqui no exemplo, à esquerda, né, a maioria das respostas, vamos dizer, A, né, e somente um ali, B. Então, o que ele fez para incluir digamos assim, na formação dessa nova ciência através desses livros iniciais que foram publicados? Ele excluía o que estava destoante, né, o que estava diferente completamente do que era universal. Ele agrupava, então, o conhecimento universal, fazia suas ponderações quando eram necessárias, né, e ele, então, incluía ali no livro. Basicamente isso. Né? Surgindo, então, aí a codificação espírita. Basicamente, toda a codificação ela se deu dessa forma. Né? Bom, agora que nós tivemos aí um pequeno flash sobre Allan Kardec e sobre o Espiritismo, nós vamos ver então agora com relação ao povo. Por quê? Ora, nada se faz na natureza, né, para um só. Né? Deus ele não, digamos assim, colocaria todo esse conhecimento único e exclusivamente para Kardec, né, para o seu deleite. Não. Né? Tem um objetivo maior. Agora, a população, né, ela vinha o quê? Ali na Europa, né, ela vinha da Idade Média. Né? Ou seja, houve aí o fim da Idade Média na Europa, que foi considerada muito ruim, né? Ali porque havia todo um cerceamento por parte de instituições do pensamento humano. Então, assim, já havia tido o término,
dessa Idade das Trevas, né? E com esse fim, iniciou-se aí diversas ondas de iluminismo no mundo, né? Então, o humanismo, que iniciou-se ali no século XV e XVI. Depois, com o humanismo, né, nós tivemos ali o Renascimento, são várias, digamos assim, ondas, né, de grande crescimento da humanidade que se deram através desses movimentos, né, com o iluminismo, o positivismo, as revoluções francesa e industrial. Tudo isso trouxe ali grandes consequências positivas para o povo, né? E quais foram essas benfeitorias? Bom, o Renascimento ele trouxe a ciência, né? O resgate à ciência, porque até então, basicamente, a ciência era negada, né? Tudo provinha, digamos, de Deus e do que se achava que Deus é, era ou deixava de ser, ou o que estabeleceu ou que deixou de estabelecer, claro, por mentes basicamente humanas, né? Então era uma ditadura, digamos, de pensamento muito ruim. E que a ciência, o que? Ela trouxe então todo esse retorno, né, ao estudo do ser humano. É daí que houve uma retomada das ciências da medicina, né, da astrologia, da física, enfim, de muitas outras ciências, né? O iluminismo ele trouxe o quê? A razão, né, que estava ali esquecida, né? Tudo tinha que ser aceito porque foi falado por alguém, ponto final. Então não havia ali a possibilidade de questionamento, de racionalização do que se dizia ou do que se pensava. Já o iluminismo não, ele trouxe, né, resgatou aí a questão do questionamento, né, da razão. O positivismo, né, com a filosofia, que é justamente esse questionamento constante, né, de tudo. As revoluções francesa e industrial, né, que trouxeram o conceito de liberdade, igualdade e fraternidade, que não existia, né, até o momento, né? Então, tudo isso, esse conjunto, né, de grandes ondas revolucionárias, elas permitiram com que o ser humano crescesse de uma forma exponencial, né? Ou seja, todo o crescimento que estava ali represado, né, pela Idade Média, essa barragem ela foi rompida, né, fazendo com que o pensamento da coletividade estivesse mais liberto. Isso trouxe ali justamente então a conclusão do que nós acreditamos ter sido a missão de Allan Kardec, né? Que novamente ali naquele conceito, né, digamos do tripé, né, onde há ali um alicerce que suporta, digamos assim, um objetivo final, né? Então nós vamos ver ali que Allan Kardec ele foi um cientista, ao mesmo tempo foi caridoso, ele teve um senso crítico e imparcial tremendo, né? Tanto que quando ele foi convidado pela primeira vez a observar os fenômenos das mesas girantes, ele negou, né? Justamente porque ele via ali que não podia ser sério, né? Então, aí por ali nós vamos observar já esse senso crítico e imparcial muito grande de Kardec. Então, o que foi a missão dele, né? Basicamente, Kardec ele organizou, né? Ele esclareceu todo aquele conhecimento que estava espalhado, né? Que estava sobre o domínio do maravilhoso, sob a égide do especial, né? Então ele reuniu esse conhecimento, né? Esclareceu, né? Tirando ali todas aquelas alegorias, aquelas figuras do imaginário, e colocou de uma forma, já aqui no tópico segundo, né, do Espiritismo, ou doutrina espírita, provendo então o quê? Uma ciência codificada, pautada em leis científicas, né, em leis naturais. Ele deu início que é uma nova ciência, né?
Não foi nada assim inventado da cabeça dele, produzido pela sua mente, né? E sim apenas compilado por ele, né? Os ensinamentos que os espíritos superiores transmitiam ali através das respostas às perguntas que ele fazia, e pelos estudos, né, que ele também desempenhava e colocava como observação apenas. E isso então trouxe o quê? O início, né, dessa nova ciência chamada Espiritismo. E ela foi entregue então a quem? Ao povo, né, cujas qualidades intelectuais e morais já haviam se desenvolvido muito, né, como nós acabamos de ver aí, depois dessas ondas revolucionárias todas, né? Nós vamos ver também algumas outras, né, como foi o próprio início da imprensa, né, com a impressão da Bíblia, né, em larga escala e difundida ali à população, e muitas outras questões, né, do próprio ensino também, que já havia se dado um certo início de popularização. Então, tudo isso nós vamos então colocar como tenha sido aí então a missão de Allan Kardec, né? Basicamente é o que nós pudemos observar, né, após aí esse pequeno estudo sobre a sua vida e obra. E ele veio então, né, dar cumprimento ao que o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo nos veio possibilitar, né? Porque certa vez, né, e isso está ali escrito em João, no capítulo 14, onde ele disse o seguinte: se me amais, guardar os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, não é? O Espírito de verdade vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Ou seja, Kardec ele veio dar então cumprimento a essa afirmação de Jesus, porque hoje nós sabemos, né, que a doutrina espírita é o terceiro Consolador, né, é um novo Consolador prometido de Jesus, né? Então nós tivemos o primeiro lá com Moisés, a segunda consolação com Jesus e a terceira então com a doutrina espírita. E aí, assim, nós sempre gostamos de trazer, né, todos os conteúdos das palestras para a nossa vida aqui, né, para nós como indivíduos, né, porque é isso que é relevante, né. Então, para nós que estamos aqui nesse exato momento, né, qual o significado, né, dessa missão de Allan Kardec em nossas vidas, né? Existe alguma correlação ou não, né, da missão de Allan Kardec para nós? Nós acreditamos que sim. Por quê? De certa forma, é parte de nossa missão também, né, cujas nossas atitudes, palavras, pensamentos já, no mínimo, estamos tentando melhorá-las, né? Até mesmo porque nós já estamos tendo contato com a doutrina espírita, né, esse outro Consolador. Então nós automaticamente, né, passamos a ser convidados, né, a divulgar esse espiritismo, né? A divulgar de que forma, né? Para quem? Ora, para os demais membros da população, né? Cujas qualidades intelectuais e morais também já estão, digamos, no mínimo iguais às nossas, né? Por que nós dizemos isso, né, da divulgação? Porque o próprio mestre, né, nos afirmou certa vez, né, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então isso também foi uma colocação de Jesus. Agora, o que nós pedimos, quer dizer, melhor dizendo, o que nós acreditamos, e claro, que não é o que confundir a pregação do evangelho com o proselitismo, né, o preselitismo. Ou seja, o que é importante, ou seja, pregar o evangelho, o que Jesus quis dizer, ao nosso ver,
é que nós devemos o quê? Nos melhorar internamente, né? Nós passarmos a cumprir as leis de Deus, do trabalho, da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade, da justiça, do amor, da caridade e muitas outras. Ou seja, é nós efetuarmos a nossa reforma íntima, pautada no Evangelho, né? Pautada nas leis de Deus, porque automaticamente nós estaremos o quê? Pregando o Evangelho aos outros. Porque pela nossa transformação interior é que os outros vão ter ali no mínimo, digamos, a referência de também passarem a tentar se transformar. Isso que Jesus quis dizer. Né? E quando nós dizemos aqui das leis de Deus, né, a lei do trabalho, por exemplo, não é somente no trabalho do dia a dia ali para ganharmos o nosso pão, né, ou do progresso de estudar e saber mais, né, ou de viver ali em família ou nos amigos, ou a liberdade de escrever alguma coisa. Não, né? Não essas leis necessariamente, né? Mas principalmente as leis, digamos assim, universais e leis de Deus. Quais são? Caridade, o amor, né? E outras aqui complementares e de exemplo, né? Como o próprio Cristo nos ensinou também, visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, o de perdoar, né? Também tive fome e me destes de comer, tive sede e destes-me de beber, estive nu e me vestistes, estive doente e me visitastes, estive na prisão e viestes me ver, né? Então, ou seja, esse conjunto aqui de exemplos que foram dados, mas que se estendem aí ao infinito, de que do que é nos solicitado, né? Como essa missão que nós recebemos, né? De pregar o evangelho a toda criatura em todo lugar, né? Através dessa nossa melhoria interior. Claro que nas nossas possibilidades e procurar nos melhorar, que é o mais importante. Então, agora, uma outra pergunta também que é importante, né? E que fica é a seguinte: como divulgar, então, ou seja, como pregar o evangelho se nós não o conhecemos? Não é possível, não tem como. Né? Então, o estudo da doutrina espírita, né, nós acreditamos que seja como esse iceberg aí que está na água, né, que é uma pedra de gelo enorme, que no topo, onde o barco consegue ver, ele é menor, mas que todo o iceberg ele tem uma parte muito maior embaixo. Né? Então, a palestra de hoje ele é essa pontinha do iceberg. Né? Agora, todo o que vem a fundo ali, que é muito maior, é o quê? É justamente o estudo da doutrina, né? Que se dá pela leitura, pela realização de um curso doutrinário, no Centro Espírita, online também pelo Centro Espírita, né? E principalmente a prática, né? Que é o mais importante. Então a leitura, claro, certamente em primeiríssimo lugar, o da própria codificação por Kardec, né? Como foi dito no início aqui dessa explanação, não há como separar Kardec da codificação espírita ou da doutrina espírita. Uma coisa praticamente está fundida, né? Uma na outra. Para nós sabermos o que é doutrina espírita, não há como se não iniciarmos pela codificação, né? Pela leitura e estudo das 5 obras. E somente após isso que nós deveríamos nos arriscar aí em algumas outras obras ditas espíritas, né? Porque há muitos livros, há muito conteúdo que eles são antidoutrinários, ou seja, elas vão contra os princípios aí explanados pelos espíritos superiores na codificação, e que uma análise, às vezes até mesmo fora do espiritismo, mostraria o quanto se está equivocado, né? Então, é importantíssimo nós conhecermos o conteúdo da codificação para justamente nós podermos identificar
o que está correto, o que não está certo. Terminando ali a codificação, continuar com Kardec. Né? Kardec ele deixou diversas outras obras de suma importância para conhecermos as leis de Deus aí através do Espiritismo. Né? Allan Kardec ele foi um pedagogo, né, como nós vimos, então a linguagem dele é muito simples, todos podem entender, independente aí, da questão do estudo, né, ele foi feito para o povo mesmo, para todos. Terminando Allan Kardec, né, temos aí Chico Xavier nas obras complementares, em primeiríssimo lugar. Né, toda e qualquer obra cuja psicografia foi desse nosso irmão, maior médium do século XX, e, de repente, aí, quem sabe, seja também do XXI, mas, a priori do século XX, Francisco Cândido Xavier. Né, pode tranquilamente estudar, ler, que é altamente consolador e altamente instrutivo. Curso da doutrina espírita, né, de preferência lido e cursado no Centro Espírita, seja online ou seja presencial. E a prática, né, com os nossos irmãos e irmãs aí no dia a dia, que é fundamental. Né? Então, basicamente, aí 90% da melhoria interior, da reforma íntima interior, se dá com a prática. Né? Talvez até mais ali, 99%, com certeza. Bom, com isso então concluímos, né, aquilo que tínhamos a dizer sobre a missão de Allan Kardec. Ela é muito breve, né, mas acreditamos nisso, né, que Kardec então ele veio justamente para dar cumprimento ao que Jesus nos colocou como outro consolador. O fez através de 10 anos ininterruptos de trabalho, né, inclusive desencarnou, né, sobre uma mesa de trabalho, né, vítima de um aneurisma, depois de tanto trabalho, né, e entregou então para nós, né, para que nós pudéssemos nos melhorar através do estudo, né, do aclaramento do nosso pensamento, e cuja missão também, de certa forma, nos passa, né, à medida que nós tivemos contato com essa luz, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que são todas as outras obras que Kardec nos trouxe, para darmos o quê? Compartilharmos isso também com os nossos irmãos e irmãs. Claro, né, com o mais importante, com a nossa autotransformação para melhor. Então, com isso, né, nós concluímos aqui a explanação de hoje. Desejamos muita paz para todos. Uma breve bibliografia, né, utilizada sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, né, na nossa preparação de ambiente. Também alguns pequenos recados aqui para terminarmos, né, que foram utilizados aqui imagens, né, consideradas de uso gratuito, porque foram baixadas na internet. Porém, caso alguém encontre aí alguma que porventura tenha direito autoral, copyright, por favor nos encaminhe um e-mail. Também, caso alguém encontre algum erro gramatical, doutrinário, algum equívoco de explanação aqui nessa palestra, por favor também nos encaminhe no e-mail para que possamos corrigi-los. E por último, então, nós vamos comentar, né, sobre alguns palestrantes espíritas que se encontram no site de vídeos na internet e YouTube, que nós acreditamos que são assim, que trazem um conteúdo, né, muito relevante dentro da doutrina espírita. Alguns já desencarnaram, outros não, mas não importa, o registro está feito e é importante que tenhamos conhecimento, porque realmente auxilia muito, né? Pedimos desculpas porventura a outros oradores espíritas que não foram aqui relacionados, mas provavelmente foi porque nós não conhecemos, né? Por isso que nós não fizemos ali a análise, né, do conteúdo desses oradores, então por isso que não estão aqui, tá? Mas nos encaminhem um e-mail também, de repente nós possamos incluí-los aqui também nos próximos vídeos, tá bom? Então, sendo assim, nós gostaríamos de fazer uma oração para darmos encerrados os trabalhos de hoje.
Vamos então, nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade, a Jesus, né, nosso mestre e irmão maior, aos espíritos superiores, nossos mentores, que estiveram aqui conosco, que nos intuíram, que nos auxiliaram. O nosso muito obrigado e que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.